Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu querido, minha querida. Estamos no ar com mais um programa Com a Palavra, nesta manhã de terça-feira, da quinta semana da Quaresma, terça-feira também dedicado a Jesus das Santas Chagas. Nós vamos aí caminhando já para a Semana Santa, para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua paixão, morte e ressurreição. E Jesus das Santas Chagas é Jesus ressuscitado. Olha, os discípulos reconheceram Jesus ressuscitado não pela sua cara, segundo os evangelhos, não pelo seu rosto, mas pelas suas chagas. Jesus é ressuscitado, Jesus das Santas Chagas é Jesus crucificado, que agora está ressuscitado e já vive no plano de Deus. Já pertence àquilo que nós dizemos em teologia, a meta-história. Jesus já está agora dentro do plano de Deus, na sua ressurreição. Queremos pedir a Jesus das Santas Chagas que abençoe as nossas famílias, que abençoe a nós e que nos ajude nesta última semana da Quaresma a bem vivermos e abrir o nosso coração para a conversão. Estamos aí há quase 40 dias. E a igreja, durante esses 40 dias, todas as missas falando a respeito da conversão, da mudança de vida, pedindo a Deus a graça da conversão, porque conversão é graça, eu não posso me converter sozinho. Estamos aí nesse período, pedindo a graça da conversão. E todos nós precisamos de conversão. Todos nós precisamos abrir o nosso coração para que a ação de Deus haja na nossa vida, haja no nosso interior. Vamos rezar juntos então, iniciando o nosso programa a Jesus das Santas Chagas. Reze aí junto comigo, da sua casa, do seu trabalho, aonde você se encontra. Se comunique agora com Deus, abra o seu coração. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E o tema que nós queremos meditar nessa manhã de terça-feira é um tema bem quaresmal, que a gente já falou em vários programas. Conversão de atitudes, mudança de vida. Estamos então nesse período da Quaresma, período propício para a conversão do nosso coração, para a conversão das nossas atitudes, para uma mudança de vida. Não basta somente a gente dizer, eu me converti. Tem muito cristão que por aí anda gritando que se converteu, mas as suas atitudes continuam como eram antes, não mudou nada. Muito pelo contrário, ficou mais preconceituoso, ficou se achando santo e julgando todo mundo. Isso não é conversão nenhuma. A conversão, ela faz com que a gente mude as nossas atitudes para melhor, não para pior, né? Não para um fechamento. Então, quando nós abrimos o nosso coração para a conversão, muda nossas atitudes e, por consequência, muda a nossa vida também. Eu já falei aqui no programa que a palavra conversão vem do grego metanoia, que significa mudança de pensamento. Eu mudo o meu pensamento, não é, para mudar o meu comportamento, para mudar as minhas atitudes. É isso a conversão. Não é somente uma coisa moral, né? É mais do que isso. Não é somente deixar um vício. É mais do que isso. É princípio de conversão.
É princípio da conversão você deixar de ser bêbado, é princípio da conversão você deixar de usar drogas e coisas assim. Isso é um princípio de conversão, mas não é a conversão por si só. A conversão é muito mais do que isso. E conversão é justamente isso, é voltar ao caminho, não é? Eu usava aqui em alguns programas a imagem da rodovia. Quando você está numa rodovia e você sem querer acabou passando a entrada da cidade ou passando a entrada de outro lugar, não sei, de um posto de gasolina que você ia abastecer, você acabou passando. Logo você vai ver placas que vai dizer conversão à direita, conversão à esquerda, ou retorno à direita, retorno à esquerda, para voltar para aquele caminho que você queria entrar, mas que você acabou passando. Nossa vida espiritual muitas vezes é assim. Nossa vida muitas vezes é assim. A gente quis entrar no caminho de Deus, acabou passando. Acabou passando por causa das ilusões do mundo, das tentações de Satanás, por causa do nosso egoísmo. Passou o nosso carro na rodovia. E de repente, então, aparece lá uma placa, retorno. Retorno à direita, retorno à esquerda. Próximo, o último retorno antes do posto, o último retorno antes do pedágio. E a gente precisa fazer esse retorno. Não é? Então a quaresma, ela nos indica essas placas na rodovia da nossa vida. Quando a gente passa sem querer pelo caminho de Deus, a gente deixa o caminho de Deus, a quaresma então nos coloca essas placas dizendo retorno. Retorne o quanto antes para Deus. Por isso a gente canta, não é? Nas nossas igrejas, aquele canto bonito, volta meu povo ao teu Senhor, e Ele te dará, não é? Ele te dará a salvação. Ou então a gente canta, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos. Porque é justamente isso, né? O período quaresmal, ele nos indica essa conversão. O que nós escutávamos também nas leituras de quarta-feira de cinzas, a segunda leitura, não é? São Paulo dizendo, é agora o momento, é agora o tempo. É agora o kairós de Deus sobre a nossa vida. Porque a gente não pode esperar a conversão nos 45 do segundo tempo. A gente não pode esperar para se converter quando a gente já estiver agonizando. Não tem como. A conversão é um princípio que se dá durante toda a nossa vida. E a gente vai se convertendo e deixando as obras das trevas porque a gente ama a Deus e porque a gente deseja viver a vida eterna junto de Deus. Não tem como você viver uma vida devassa nesse mundo, uma vida cheia de trevas nesse mundo e abraçando sempre as trevas e depois querer viver junto de Deus. Não tem como, não existe isso. Então a conversão é justamente isso. A conversão é olhar para o meu interior e dizer, poxa vida, pisei na bola. Pisei muito na bola, fiz coisa que não deveria fazer. Não vou falar a palavra aqui, mas fiz coisa que não deveria fazer. Fiz uma bela de uma... Pois eu amo a Deus, poxa vida, Deus me ama tanto, eu vou voltar meu coração para Ele. Volta meu povo ao teu Senhor, e Ele te dará a salvação. E então, São Paulo vai dizer, olha, é o tempo propício, é o tempo do kairós, é o tempo da graça, abrir o nosso coração para que a conversão possa acontecer. Por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso interior, nós vemos que ninguém de nós é santo como pinta ser. Tem muita gente por aí que gosta de pintar a santidade, de dizer, não, eu sou santo, eu sou isso. Não é. Ninguém de nós é santo. Por isso a igreja não canoniza ninguém durante o período que está vivo. E depois da morte da pessoa, existe uma investigação muito grande para saber se realmente foi santo ou se só fez pinta de santo. Ninguém de nós é santo. E por isso todos nós estamos nesse caminho de conversão. Cada um de nós sabe qual é o nosso tendão de Aquiles. Cada um sabe aonde nós precisamos dizer, bom, aqui realmente eu preciso mudar. Aqui realmente eu preciso ser uma melhor pessoa. Aqui eu preciso deixar as obras das trevas de lado. Preciso me deixar iluminar por Cristo. Lembre que nós escutávamos no quarto domingo da quaresma, Jesus que curava o cego, não é? O Jesus que iluminou o cego. E nós muitas vezes somos esse cego também. Esse cego e o que o cego vê? Não vê nada, se bate para todo lado, não é? Você perder o sentido da visão, não é? É horrível. Você fica à mercê de todo mundo. E às vezes na nossa vida espiritual nós estamos assim, como cegos. E precisamos então nos deixar iluminar pelo Cristo. E para nos deixar iluminar por Cristo, a gente tem que apresentar
pelo menos um princípio de conversão no nosso coração e na nossa vida. Pelo menos um princípio de arrependimento, que é a porta por onde o Cristo possa entrar e transformar o nosso coração e transformar então a nossa vida. Então vamos dar passos concretos para a conversão, caminhar concretamente para a conversão. Olhe para o seu interior e olhando para o seu interior, se pergunte: eu preciso mudar no que eu preciso mudar realmente? Preciso deixar a fofoca? Preciso perdoar? Preciso amar? Preciso deixar o ódio de lado? Preciso deixar a crítica ácida do lado? Preciso ter mais diálogo? Preciso aceitar as pessoas? Preciso me aceitar? Preciso me perdoar? Porque também é princípio de conversão. Tem gente que não se aceita, tem gente que não se perdoa. Você já foi perdoado, já foi aceito? Deus te ama como você é, do jeito que você é. Deus não pede que você mude não, viu? No sentido essencial daquilo que você realmente é diante dele, não é preciso mudar não. A gente fala de conversão, por que a gente precisa mudar? Porque a gente começou a colocar um monte de máscaras na nossa filiação divina. E aí a gente é chamado, a conversão, tirar essas máscaras e realmente sermos filhos de Deus. E não abraçarmos aquilo que nos desfigura do caminho de Deus. Por isso eu dizia, por que precisamos de conversão? Porque abraçamos coisas que vão desfigurando a nossa imagem de filho e filha de Deus. Então nós precisamos voltar o nosso coração para o nosso Deus, com esse princípio de desejo de conversão. Conversão aqui, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, não é obra minha, eu não posso me converter sozinho. Isso acontece pela graça de Deus. E a graça de Deus começa a atuar no meu coração e na minha vida quando eu começo a ter comunhão, comunicação com Deus. Quando eu começo a ter uma vida de oração. Se eu começo a ter uma vida de oração com Deus, se eu começo a procurar a Deus, a graça de Deus começa a produzir frutos no meu coração e na minha vida. A graça de Deus começa a transformar aquilo que eu sou. E a própria graça de Deus, o próprio Espírito Santo vai impulsionando o meu coração e dizendo: isso que você fez não está muito bom, por favor, se corrija. Isso que você fez está bom, continue. Mas isso que você fez não está bom, se corrija, peça perdão. Porque se nós não entrarmos no caminho da conversão, a gente não sobe para o céu, viu? Isso é sério. Ou a gente se converte realmente, e aí a gente vive junto de Deus, ou então, meu irmão, não tem jeito não. Porque a conversão me abre para a redenção que me trouxe Jesus. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Vem um recado para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido: compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão.
Olá, quero fazer um convite. Segunda a sexta, 8h45 da manhã, nós temos um encontro marcado, hein? No nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. As notícias que você precisa saber para ficar bem informado, para você começar bem o seu dia. Segunda a sexta, 8h45 da manhã, 1h15, com muita informação importante para o seu começo do dia. Aqui na TV Evangelizar, no nosso Bom Dia Evangelizar. Eu espero você. Em junho, venha comigo viver uma experiência de muito amor a Deus em uma peregrinação mais do que especial. Eu te levo com alegria para o coração espiritual de Portugal, em Fátima. Nós vamos também a Nazaré, Óbidos, Évora, Porto e, é claro, em toda a Lisboa, para também visitarmos o santuário e toda a devoção do nosso querido Santo Antônio. Para finalizar esta peregrinação com chave de ouro, nós seguiremos juntos para Santiago de Compostela, com aquela parcela da caminhada do caminho de Santiago que também faremos, imitando a peregrinação de tantos cristãos pelos séculos. Atenção para a data, 1º a 12 de junho deste ano. Eu então espero por você. Faça o seu contato agora conosco. Eu espero por você. O governo do Paraná inova mais uma vez, agora com um novo centro de descarga que vai transformar o recebimento de trens do Porto de Paranaguá. O Moegão, 4 quilômetros de novas esteiras, aumentando de 550 para 900 vagões descarregados por dia. Mais agilidade no recebimento de grãos e farelos. Tecnologia avançada, desenvolvida exclusivamente para o porto que mais cresceu em 2025. Moegão, muito mais inovação. Portos do Paraná. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Atenção para uma informação importante sobre saúde. O diabetes é uma das doenças que mais preocupam especialistas no Brasil, afetando milhões de pessoas e muitas vezes sem apresentar nenhum sintoma. Pensando nisso, cresce o interesse por soluções coativos naturais que auxiliem no controle da glicemia. Uma dessas alternativas é o Glicotrate, um composto orgânico desenvolvido para ajudar no controle do açúcar no sangue, no bom funcionamento do pâncreas e no bem-estar diário. Condição especial liberada. Quem ligar agora pode garantir Glicotrate com 50% de desconto. Os primeiros pedidos levam de presente uma cinta moderadora que em um mês reduz até 8 centímetros de gordura abdominal. Curitiba, região metropolitana, recebe ainda hoje. 0800 555 5123. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Nessa segunda-feira, no programa Vida em Foco, vamos falar sobre a missão da mulher na esfera pública e teremos ainda caminhos de evangelização Minas Gerais, dessa vez conhecendo Mariana. Então eu espero você às 3h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nessa manhã de terça-feira, meditando, conversão de atitudes, mudança de vida, porque a Quaresma nos convida justamente a essa conversão, a essa mudança de vida. Antes de irmos para a leitura de Joel, Profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, é a leitura que nós escutamos na quarta-feira de cinzas, vem um recado para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X.
porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Joel 2:13. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, indulgente e favorável, pronto a arrepender-se do castigo que aflige. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Veja que a conversão é um trabalho interior, não exterior. Tá? Não é colocando um monte de coisa exteriormente que demonstra que você é uma pessoa que é uma pessoa que está no caminho da conversão. O caminho da conversão começa no meu interior. É quando eu faço esse exame de consciência, olho para o meu interior e digo, preciso rasgar, como diz o profeta, rasgar o meu coração diante de Deus e dizer, Senhor, olha a bagunça que está esse meu coração. Porque às vezes até para rezar a gente põe máscara. Até para rezar a gente vai contar vantagem para Deus. Imagina, se tem gente que quando vem confessar, começa, em vez de falar o pecado, começa a contar as vantagens. Eu fico imaginando como é que essa pessoa reza diante de Deus. Ela deve contar todas as vantagens possíveis e imagináveis para Deus. E muitas vezes na oração a gente faz isso. Vamos colocando máscaras de vantagens. E começamos a conversar com Deus, ter uma vida de oração que não condiz com aquilo que nós somos. A primeira atitude para que a gente possa entrar no caminho do retorno, no caminho da conversão, da mudança de mentalidade, de pensamento, é rasgar o nosso coração diante de Deus. Sem vergonha, sem medo e com simplicidade. Porque Deus não se surpreende com aquilo que nós fazemos. Deus nos conhece muito bem. Muito, muito, muito bem. A gente nem se conhece como Deus nos conhece. E então abrir o nosso coração diante de Deus e dizer, Senhor, olha a bagunça que está o meu coração. E o nosso coração anda tão bagunçado, não é verdade? A gente muitas vezes tem um coração tão desordenado, tantas realidades dentro do nosso coração, às vezes realidades selvagens, não é? Gente agressiva, gente violenta mesmo, violenta em palavras, violenta porque calunia todo mundo, porque aflige todo mundo, porque ataca todo mundo, gente doente nesse sentido. Então, abrir o nosso coração para que o Senhor venha e transforme o nosso coração. Rasgar o nosso coração diante de Deus e não ter medo de dizer diante de Deus, dizer, olha, está uma bagunça aqui, não tenho sido fiel, sou uma pessoa infiel, não tenho sabido perdoar, sou uma pessoa que só sabe odiar, que só sabe ter raiva, que só guarda rancor, que só guarda mágoa, que ataca todo mundo, que faz isso, que faz aquilo. Abrir o nosso coração diante de Deus, na nossa oração. E ao abrir o nosso coração e olhar como o nosso coração é bagunçado, levar essa bagunça para a confissão também. Confissão não é lugar de ficar contando vantagem, não. E não é lugar de contar o pecado do outro. É lugar de levar a bagunça do teu coração. E falar o que está no teu interior. As coisas que não estão boas no teu interior. Porque na confissão nós devemos fazer justamente isso. Rasgar o nosso coração diante do Padre. Diante do confessor. Apresentar e dizer, ó, coisa aqui não tá boa, tá meio feia, ó, fiz isso, fiz aquilo que não deveria ser feito. O egoísmo triunfou no meu coração, o egoísmo triunfou na minha vida. Mas não ficar desesperado, porque não é esse o motivo, e nem ficar se culpando, porque a quaresma não é isso. É rasgar o meu coração porque eu reconheço, continua o profeta, que Deus é bom e compassivo, e que Deus é indulgente e favorável.
e que está me esperando. E aí nós entramos na parábola do pai misericordioso. Aquele pai que deu a herança para o filho estava lá, quis a sua herança, depois gastou toda a herança, esbanjou todos os bens, foi para uma vida depravada, não queria saber mais da sua família. De repente, viu a burrada que tinha feito e falou: eu vou voltar para o meu pai. E o pai o que fez? Esperou esse filho de braços abertos. Nem deixou o filho se justificar porque tinha feito tudo aquilo. Ao contrário, abraçou, beijou, deu uma nova veste, colocou sandália nos pés, colocou um anel. E aí tem todo o simbolismo bíblico por detrás de tudo isso, para demonstrar o quanto esse pai é misericordioso. O pródigo aqui é o pai, porque o pai é pródigo em misericórdia e em perdão. E Deus também é assim conosco. Deus nos espera. Então que a gente possa cair em consciência, que caia a ficha e a gente possa olhar para nós e dizer: puxa vida, poderia ter sido muito melhor, mas não fui. Preciso voltar para o meu Deus. Preciso voltar para o meu pai. Preciso rasgar o meu coração para acolher a misericórdia. E não pense que Deus vai estar lá com um livro na mão, te condenando, ou vai jogar raios sobre você. Esse não é o Deus cristão. Esse é o Deus dos antigos gregos, é o Deus pagão. O Deus cristão vai estar como aquele pai misericordioso da parábola de Lucas 9, nos esperando de braços abertos e dizendo: até que enfim você voltou, seu teimoso, sua teimosa. Seja bem-vindo, faça parte do meu reino. Até que enfim você deixou essas coisas que desfiguram a tua imagem de filho e filha de Deus. Até que enfim você voltou para o meu coração, para a minha vida. É esse o processo que nós deveríamos fazer na quaresma, né? Tem gente que na quaresma se exercita em tantas coisas, e tá bom, faça tuas práticas devocionais, faça o teu terço, faça a tua meditação, faça a tua via sacra, faça tudo isso. Mas volte o seu coração também. Isso é só coisa exterior. Volte-se interiormente também para o nosso Deus. Cada quaresma que passa, a gente tem que sair uma melhor pessoa. Porque se a gente sair como a gente entrou, valeu nada. Valeu nada você fazer tantas práticas aí. Você continua sendo a mesma coisa. Agora, se você dizer: não, valeu a pena, porque eu estou me tornando uma melhor pessoa. Valeu a pena porque eu estou abraçando o caminho da salvação. Eu quero ser salvo. Eu não quero entrar no caminho da perdição. Então, valeu a pena. Então, é uma quaresma boa. Do contrário, vai entrar de um jeito e vai sair do mesmo jeito. Então, peça a Deus também, meu irmão e minha irmã, a graça da conversão. Conversão é graça. Nós não podemos fazê-lo sozinho. É Deus que nos concede essa graça. A graça de um verdadeiro arrependimento, arrependimento dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, não é? Isso não deve escandalizar ninguém. Todos nós somos, tal qual. Mas com humildade pedir perdão a Deus e dizer: olha, eu quero recomeçar. Eu quero voltar à minha vida. Eu quero ser uma melhor pessoa. Eu quero ser sempre cheio do Espírito Santo. E Deus então vai nos conceder essa graça. Não é? Essa conversão, que é uma mudança de atitudes, que é uma mudança de pensamento, que é uma mudança também de temperamento. Quantos de nós precisamos, né? Controlar o nosso temperamento. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ter sangue de barata, não. Mas às vezes é necessário saber controlar o nosso temperamento e ir moldando, né? E moldando o nosso coração, e moldando o nosso temperamento ao coração e ao temperamento de Jesus. E assim, como Deus transformou a nossa vida, nos concedeu a graça da conversão, Deus deseja que toda a humanidade também receba a graça da conversão e que toda a humanidade possa cada vez mais se aproximar dele. Nós vamos concluindo o nosso programa e vamos rezar essa linda, linda, linda oração, escrita pelo cardeal Newman, padroeiro da educação católica, que nos coloca nesse caminho da conversão e de uma mudança de vida. Meu Senhor Jesus, Tu cujo amor por mim foi grande, a ponto de fazer-te descer do céu, a fim de me salvar, mostra-me, querido Senhor, o meu pecado. Mostra-me a minha indignidade. Ensina-me a arrepender-me sinceramente e perdoa-me na Tua misericórdia. Eu te peço, meu querido Salvador, que tomes posse da minha pessoa. Só o Teu perdão pode fazê-lo. Não posso salvar-me sozinho.
não sou capaz de recuperar o que perdi. Sem ti, não posso voltar-me a ti, nem agradar-te. Se apenas contar com as minhas forças, irei de mal a pior. Fraquejarei completamente, endurecerei por negligência. Farei de mim o centro de mim próprio, em vez de fazê-lo em ti. Adorarei qualquer ídolo moldado por mim, em vez de adorar-te a ti, o único verdadeiro Deus, o meu Criador, se não o impedires com a tua graça. Ó meu querido Senhor, escuta-me. Já vivi o suficiente neste estado, a pairar, indeciso e medíocre. Quero ser o teu fiel servidor. Já não quero mais pecar. Sê misericordioso para comigo. Torna possível pela tua graça que eu seja quem sei que devo ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar.